Então, pessoal, vamos prosseguir aqui. A gente vai falar agora da galvanoplastia ou eletrodeposição. O nome é estranho, né? Mas é uma coisa bem simples que a gente consegue ver no dia a dia. O que tem esse nome, né? Plastia. É como se eu fosse formar uma pele, um plástico, eu vou revestir, né? Seria o seguinte, ó. O que é uma galvanoplastia ou eletrodeposição? É uma técnica industrial que utiliza a eletrólise aquosa para cobrir uma determinada peça metálica com outro material, certo? Aí vai conferir a peça proteção contra a oxidação, que a gente já viu, né? Maior durabilidade, maior brilho, certo? Usado também para purificar o metal, que a gente vai ver aqui. Aqui eu tenho um mesmo modelo de chave que ele foi encoberto, certo? Por níquel, esse aqui por cobre, por prata, por ouro e por ródio, por diferentes metais. Você vê que a aparência se modifica, né? O que o pessoal chama é banhado, é revestido, né? Então eu pego um metal e vou revestir com outro. E aí você faz isso usando a galvanoplastia ou eletrodeposição, né? O material vai se depositar no outro. Como que isso é feito? Ele é feito da seguinte forma. Eu tenho aqui uma cuba eletrolítica, né? Tá aqui a fonte, ó, de energia. Lembra que o grandão é o positivo, o pequenininho é o negativo, né? Lembra que o positivo, né, o maior puxa o elétron. Ele puxa o elétron, certo? Forçado, né? Ele vai puxar o elétron daqui e vai jogar do outro lado. Tá certo? Esse aqui é o polo positivo, esse aqui é o polo negativo. Lembra que aqui é trocado, né? O mais a gente quer chamar de cátodo, mas como aqui é forçado, não troca, positivo é o ânodo, o negativo é o cátodo, tá? A gente precisa fixar isso, tudo bem? O que eu preciso entender é o seguinte, que o polo positivo é o que vai puxar, né? E joga do outro lado. Quando ele puxar, ó, o que eu tenho aqui, né? Eu coloquei aqui um material qualquer, poderia ser uma chave, poderia ser um anel, qualquer peça metálica. Uma faca, um parafuso, certo? E aqui do lado eu coloquei um metal que eu quero revestir. Vamos supor que eu quero o cobre, tem aqui o cobre, certo? Aí o que esse sistema vai fazer? O polo positivo vai puxar elétron do cobre, vai arrancar. Quando ele arranca elétron do cobre, o que vai acontecer? Esse cobre aqui, ó, ele vai ficar sem elétrons, ele vai virar cobre mais, né? Cobre 2+, tá certo? Aí aqui tem água, certo? E aí, quando o elétron chegar desse lado aqui, ó, o cobre 2+, que saiu daqui, vai ser atraído para cá. E aí ele vai pegar os elétrons, o cobre 2+ vai pegar os elétrons e vai virar cobre novamente. E aí vai revestir esse material aqui, ó. O material vai ficar revestido com cobre. Então o cobre sai daqui e vem para cá. Nesse meio você acrescenta um sal. Normalmente esse sal tem que ter esse metal, né? Mas o objetivo de acrescentar um sal aqui foi o sulfato de cobre. É para que a solução conduza melhor a eletricidade, certo? Então aí o cobre vai sair daqui e vai se depositar aqui. Então se você ver, ó, o meio, né, a fonte de energia arrancou o elétron do cobre, aí jogou do outro lado. O cobre, quando ele perdeu, migrou para cá. Então, na prática, ele está saindo daqui e vindo para cá, certo? Isso pode ser feito com ouro também, ó. Né, eu tenho aqui um pedacinho de ouro, tá? E aí, aqui só tá ligado errado, né? Porque eu quero... Por exemplo, aqui, ó, esse aqui, não, tá, esse aqui é o polo positivo, então aqui era para ser um mais, né? Só tá trocado aqui, ó. Se aqui é o polo positivo, aqui tem que ser mais. Se aqui é o polo negativo, cátodo negativo, aqui é para ser menos. Foi só um erro aqui, tá? Então, o que o polo positivo vai fazer, né? O mais vai arrancar elétrons daqui, né? E vai jogar aqui, certo? O que vai acontecer? Esse ouro, quando a bateria arrancar o elétron dele, ele vai virar ouro mais, tá vendo? Ouro mais, né? Quando os elétrons chegarem aqui, isso aqui vai ficar carregado negativo. O que vai acontecer? O ouro vai para lá, ó. Quando ele chegar aqui, ele vai pegar os elétrons e vai se depositar nesse anel. No caso aqui, um anel de alumínio, né? Que se quer revestir com ouro.
ok? E aí, gente, o que é que costuma ser cobrado, né? O que é que costuma ser perguntado em provas? É muito comum eles perguntarem assim, deixa eu pegar um outro exemplo aqui melhor, tá? Pera aí. Que esse aqui tá trocado e pode confundir. Eles costumam perguntar assim, qual é o polo que eu devo ligar ao material que eu quero revestir? Por exemplo, aqui é uma chave. Será que eu coloco ela no negativo ou no positivo? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, se eu pegasse isso aqui e jogasse no polo positivo, o que é que o polo positivo vai fazer? O polo positivo vai arrancar os elétrons dele, certo? Então, se eu invertesse aqui, eu vou colocar o cobre aqui, certo? E o M aqui. O que iria acontecer? O polo positivo iria arrancar. Vamos fazer o seguinte, vamos só inverter aqui, o mais vem para cá e o menos vem para cá. O mais iria arrancar os elétrons daqui, ó. Ia jogar para cá. Então esse M iria virar M+, era ele que iria revestir o metal cobre, certo? Por exemplo, se eu invertesse os polos aqui ia ser o negativo, por exemplo, aqui o positivo. O polo positivo iria arrancar o alumínio, elétrons do alumínio, ia jogar os elétrons para cá. E o alumínio mais iria migrar, né? Ele iria revestir o ouro, iria ser o contrário. Então, a peça que eu quero revestir, ela jamais fica no polo positivo, porque o polo positivo vai arrancar os elétrons dela, e eu não quero. O que eu quero é que chegue átomos nela, né? Então, nunca fica no polo positivo, certo? A peça que eu quero revestir. A gente vai treinar mais isso, ó. Vamos ver aqui um exemplo de um bem simples, ó. Eu vou usar um carregador de celular de 9 volts, tá? E aí você corta a ponta e lá tem dois fiozinhos, ó. Normalmente o vermelho é o polo positivo, certo? E o outro, às vezes é azulzinho ou preto, é o polo negativo. Eu cortei, eu posso conectar o fiozinho numa garrinha jacaré para poder segurar isso aqui, né? Aí vamos supor, eu quero revestir a colher com cobre. Eu vou colocar a colher no polo positivo ou no polo negativo? Se eu colocar a colher no polo positivo, o mais vai puxar os elétrons da colher. E não é o que eu quero. Eu quero que o cobre chegue na colher, certo? Então, eu vou colocar a colher no polo negativo e o cobre no polo positivo. Aí, o que vai acontecer? O polo positivo vai arrancar os elétrons do cobre. Aí o cobre vai virar cobre mais, certo? Quando os elétrons chegarem aqui na colher, o cobre mais vai para lá. E aí ele se deposita na colher, certo? Aí a colher vai ficar com aspecto cobreado. Ok? Deu para entender? Então sempre fica no polo negativo. A peça que eu quero revestir, ela sempre fica no polo negativo. Tá bom? Para encerrar, gente, eu vou só mostrar um vídeo que eu achei bem interessante, né, de um cara revestindo um material com ouro, tá? Eu volto já mostrando isso. Então, pessoal, vamos ver aqui o vídeo, né? Aqui ele vai pegar, se vocês observarem bem, ele vai pegar a colher. Nós vamos mergulhar os eletrodos. Ó, ele vai fazer o seguinte. Em um dos eletrodos, deixa eu voltar aqui, tá? Em um dos eletrodos, ele vai colocar uma colher. No outro, ele vai acrescentar uma barrinha de cobre. Porque a ideia é revestir a colher com cobre, certo? Ele vai revestir a colher com cobre. Aí aqui ele está acrescentando na água um sal, né? E um sal de cobre. Para que é esse sal? É só para melhorar a condutividade da água, certo? Então, vocês lembram que eu mostrei que o salzinho de cobre é azulado, né? Pronto, ele acrescentou aí. O ideal é que seja de cobre, porque se for outro, pode haver a competição, né? Entendeu? Então, ele vai pegar aí a colher, certo? Ele vai ligar os polos, ó. A colher, como é que eu quero revestir? Ela precisa estar no polo negativo, né? Porque o polo positivo iria arrancar elétrons. O cobre está no outro, tá? No vermelhinho, certo? Aí ele vai conectar num cabo de celular, no celular, tá? Carregador de celular. Que ele cortou lá a ponta, né? E vai ligar aí. Deixa eu dar uma acelerada para. Aí ele já conectou.
Eu fiz isso com alguns alunos do projeto do ano passado, de finanças, acho que os meninos lembram. A gente não fez revestimento, né? A gente fez eletrólise de água, tá? Mas é bem simples esse processo. Então, o que vai acontecer? O polo positivo tá arrancando elétrons do cobre. Lógico, assim, não é tão rápido, né? Mas você já consegue perceber aí, ó. Certo? Vamos ver como é que fica o resultado final, né? Deixa eu adiantar aqui. Ó, tá ficando avermelhado, tá? Isso pode ser feito com ouro, olha só ele tirando, né? Então, houve a galvanoplastia, né? Ele foi revestido com cobre. Ela está completamente revestida por uma camada de cobre. Nós vamos agora fazer a limpeza e daqui a pouco a gente retorna. Depois da Ok, limpeza. pessoal, já fizemos a limpeza e o polimento. Então esse aqui é o resultado final, né? A peça já totalmente cobreada. Nós temos aqui uma colher. Conseguiram perceber? Mas só Isso para pode fazer uma comparação do antes e do depois. Certo? Então isso pode ser feito com ouro, tá? Se vocês tiverem curiosidade, podem procurar, que tem com ouro. Eu posso revestir também, às vezes o material não é nem metálico, né? Às vezes é uma peça que não é um metal, mas eu posso fazer uma películazinha de metal sobre ela usando a galvanoplastia. Beleza? Pois, gente, um abraço, bons estudos. Qualquer dúvida, me procurem, tá? Logo, logo estarei passando a atividade pra gente poder treinar e fixar isso aí, certo? Então, a aula que vem a gente já começa orgânica, estamos atrasados, mas vai dar certo, tá bom? Forte abraço, se cuidem.